Olá, começa agora o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: nova gestão do tribunal completa 2 meses. Presidente do TJMG fala com exclusividade à TV Justiça. Tráfico e uso de drogas vitimizam crianças e adolescentes na capital. Processos danificados pelas chuvas são recuperados pelo TJMG. E ainda, uma entrevista com o segundo vice-presidente do tribunal, desembargador Renato Dresch. Tudo isso você vê agora. No último dia 1º, a nova gestão do TJMG completou 2 meses de trabalho. Neste período, metas importantes foram alcançadas. Confira na reportagem. O tempo passa e o trabalho não para. Nestes 60 dias de gestão, pontos importantes foram colocados em prática. O projeto Conecta TJMG, cartório no âmbito da segunda instância, foi instalado no cartório da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Faz parte da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do Tribunal, o iLab. A ideia é criar um ambiente híbrido para que os servidores se sintam em casa mesmo trabalhando nas dependências do TJMG. Esse projeto é um projeto que deve ser expandido para todas as demais secretarias. É um projeto exitoso e ele ajuda muito na prática do serviço. Nós temos aqui quase 3.000 processos e estamos 100% digitalizados nesta data. Essa nova visão, essa nova forma de trabalho faz com que ajude inclusive os servidores a trabalharem de forma híbrida, presencialmente no trabalho remoto. É uma simplificação, um atendimento muito mais aconchegante aos advogados, um ambiente de trabalho muito favorável. A meta é que o Conecta TJMG seja uma referência para outras instituições. O tribunal é um dos pioneiros nessa proposta, já temos algumas experiências parecidas, principalmente na primeira instância, existe um projeto piloto no Nordeste, mas na segunda instância é o primeiro, e, claro, sendo projeto de inovação, cada um tem os seus elementos, suas características, e o Conecta ele vem com uma proposta peculiar, com vários elementos novos, agregando, importando alguns modelos e agregando novas perspectivas. Neste período, um dos marcos é o Progef 5.0. A portaria conjunta que instituiu o novo programa Justiça Eficiente foi assinada no dia 4 de julho pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. O programa estabelece as linhas mestras para impulsionar o Poder Judiciário Mineiro em diversas áreas, como, por exemplo, a virtualização, a modernização e a qualificação dos processos de trabalho, ações de formação e capacitação. Nestes 60 dias, a direção do TJMG para o biênio 2022-2024 cumpriu agendas importantes, idealizando projetos, traçando ações e metas. Dezenas de reuniões importantes também foram realizadas com autoridades e entidades. Foi assim, por exemplo, com os chefes do Executivo e Judiciário, AMAGES, OAB e sindicatos dos servidores de Minas. A cultura ganhou ênfase com o primeiro concerto pop da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG. Houve posse do Conselho da Magistratura. Os novos ouvidor e ouvidor adjunto do tribunal foram eleitos. Houve reuniões com setores essenciais do tribunal, como a Diretoria Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio, DIRCEP. O TJMG passou por uma inspeção de rotina do CNJ para verificar o funcionamento de setores administrativos e judiciais de 1º e 2º graus de jurisdição do Judiciário Mineiro. O tribunal alcançou desempenho acima da média nacional em 3 dos 4 eixos avaliados pelo CNJ. No último dia 29, o órgão especial do TJMG aprovou o orçamento do tribunal para o próximo ano. É isso, o tempo não para e o trabalho também não. Para falar desses desafios, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas concedeu uma entrevista exclusiva à TV Justiça. Veja agora os principais pontos desse bate-papo.
O que nos reclama a sociedade é justamente de uma maior celeridade na prestação jurisdicional. Então, esse programa visa criar eixos estruturantes para que possamos, já de início, ter essas metas para serem cumpridas no biênio. Essas metas vão desde a nossa melhoria em nosso parque tecnológico, criação de maior segurança cibernética, que é um problema hoje vivenciado por todos os tribunais. Nós criamos ou ainda potencializamos a nossa unidade avançada de inovação, nosso Y-Lab, e vamos ter também um outro eixo importante, que é um braço social. É o judiciário voltando o seu olhar para aqueles jurisdicionados mais modestos, que necessitam de uma prestação jurisdicional ainda mais séria, porque, na verdade, essas demandas, para eles, significa, às vezes, a própria vida, a própria subsistência. Eu acredito muito na mediação, especialmente em algumas questões ligadas, por exemplo, à família, que eu acho que não há por que chamar um terceiro, o juiz, para resolver um problema que interessa diretamente às partes. O ideal é que elas mesmas sejam protagonistas do seu próprio destino e aí resolvam as suas questões internamente. E outras questões maiores, como a Vale do Rio Doce mesmo, que nós fizemos 200 horas de mediação e chegamos a um acordo histórico envolvendo 37 bilhões de reais que vão ser acrescentados na economia de Minas Gerais, gerando emprego e renda. Portanto, a mediação é, para mim, uma ferramenta fundamental e é preciso que o novo advogado tenha esse olhar voltado para a mediação, que é um olhar voltado para a pacificação social. Vamos, nessa seara, ser o primeiro tribunal do país a trabalhar com startups, ou ainda, usando a nova lei, nós vamos levar um problema operacional ou de gestão que nos interesse para o mercado vai aderir isso mediante startups e trazer soluções adequadas e inovadoras. Então, vamos trabalhar com inovação e com bastante inovação. É óbvio que nós somos obrigados a usar a tecnologia, mas o importante é o ser humano, obviamente. Não se quer substituir o homem pela máquina. A máquina é apenas um auxiliar na melhoria da prestação jurisdicional, mas o homem, a consciência, a inteligência, a cultura é que serão realmente aqueles ingredientes que irão resolver as questões de maneira adequada. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, tráfico e uso de drogas lideram lista de infrações envolvendo crianças e adolescentes em Belo Horizonte. Volto já com mais detalhes desse levantamento. Não saia daí. Já estamos de volta para fazer um alerta. O tráfico e uso de drogas lideram as infrações de menores de idade em Belo Horizonte. O levantamento é do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. A Justiça busca a recuperação destes jovens. Detalhes na reportagem de Marco Aurélio Franco. 41 bairros da região Centro-Sul, como Anchieta, Belvedere, Santo Agostinho, Savassi, Sion e Serra, além do centro de Belo Horizonte, concentram a maior parte das infrações cometidas por crianças e adolescentes na capital mineira. Ano passado, 22% dos casos de roubos aconteceram nessa região, que registrou também mais de 60% dos casos de furtos feitos por crianças e adolescentes. O tráfico de drogas feito por essa faixa etária também chama atenção na região Nordeste, que tem cerca de 70 bairros. A região concentra 19% das ocorrências. Os dados foram divulgados pelo CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte. O tráfico e o uso de drogas lideram as infrações, com mais de 60% dos casos. 86% dos adolescentes apreendidos são homens
e mais da metade tem entre 16 e 17 anos. Chama a atenção o fato de que quase 90% desses jovens são pardos ou pretos. O Fórum Permanente de Medidas Socioeducativas apresentou um estudo inédito no relatório sobre letalidade infantil. Com apoio do ML, o grupo pesquisou a ocorrência de mortes por causas externas em jovens que foram atendidos pelo centro. Em 2020, dos cerca de 2.000 que foram atendidos, 90 morreram. A vontade foi mesmo de trazer esses dados aqui para que a sociedade conheça que esses meninos estão morrendo, né? A vida deles importa muito. Então, nós precisamos, mobilizar a sociedade no sentido de se movimentar, no sentido de evitar essas mortes. Ano passado, os juízes determinaram internação provisória em 20% dos casos e a aplicação de medidas socioeducativas sem privação da liberdade em 40% das situações. As medidas protetivas mais aplicadas foram as de encaminhamento para cursos de capacitação profissionais e retorno às atividades escolares. O adolescente que se envolve com o tráfico de drogas é um adolescente que esteve vinculado à escola, né? E que de alguma maneira abandonou, né, as nossas escolas. Então, e mais, que nós tentamos, pelos nossos esforços aqui e articulação com o sistema de garantias, fazer retornar para a escola na primeira vez que ele chega aqui. Né? É de se perguntar, né, se a gente não pode fazer mais no sentido de combater o fenômeno da evasão escolar, no sentido de tornar essas escolas mais significativas e mais atrativas para os nossos adolescentes. Confira outros destaques da semana do Judiciário Mineiro. Desembargadores do órgão especial do TJMG aprovaram por unanimidade o orçamento do Poder Judiciário para 2023. A sessão foi conduzida pelo presidente José Arthur Filho. A proposta orçamentária será enviada ao Poder Executivo e depois deverá ser aprovada na Assembleia Legislativa, já como projeto de lei orçamentária anual e, depois disso, ir para a sanção do governador. Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais promoveu ação educacional para tratar do tema litigância predatória. Participaram dos debates desembargadores, magistrados, além de servidores de primeira e segunda instâncias. O Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais é órgão de assessoramento deliberativo da Presidência e integra, com vários outros centros no país, o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, gerido pelo CNJ. Presidente do TJMG assina acordos com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas para promover ações durante as eleições deste ano. O objetivo é integrar os tribunais na promoção de campanhas com foco no enfrentamento à desinformação. O Tribunal de Justiça conquistou o 3º lugar na categoria Tribunais no 2º Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa premiada foi o programa Justiça em Rede contra a Violência. O prêmio reconhece iniciativas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. No próximo bloco, uma entrevista com o desembargador Renato Dresch, segundo vice-presidente do TJMG. É daqui a pouco, não saia daí. Abrimos nosso último bloco falando de um trabalho essencial. O TJMG recuperou processos danificados pelas chuvas. Uma ação minuciosa e muito importante. Terminado o trabalho de recuperação, os processos são guardados nas caixas para serem devolvidos à comarca de onde vieram. No início do ano, o rio que corta Itabirito transbordou e invadiu o fórum da cidade. A lama tomou conta das salas, estragou móveis e atingiu centenas de processos. 650 documentos danificados foram enviados para o arquivo do Tribunal de Justiça, onde foram recuperados por uma equipe especializada. Um trabalho minucioso que exigiu muita paciência e cuidado. 160 processos que foram danificados pela chuva que atingiu o Fórum de Carangola, na zona da Mata de Minas, também foram recuperados no arquivo permanente do Tribunal de Justiça. Nós tivemos que lavar os processos, abrir os processos aqui no arquivo, utilizar um ventilador industrial, porque o ar estava úmido, para ajudar a secar. Os processos que tiveram que ser entrefolhados, né, colocar uma folha de papel absorvente
entre as folhas dos processos. Esse papel absorvente tinha que ser trocado a cada 2 dias. Então, foi um trabalho bastante demorado em função dessas condições climáticas e da condição em que os processos chegaram aqui. A experiência adquirida pela equipe do Arquivo Permanente, subordinada à segunda vice-presidência do tribunal, gerou frutos. Um tutorial com dicas sobre o manuseio e a recuperação de documentos está disponível na página da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Também foi criada uma cartilha com dicas de prevenção, monitoramento e como agir nos casos de catástrofes que atinjam processos e documentos judiciais. Nós já distribuímos para outras instituições, né, públicas de Minas Gerais, e cada caso que a gente recebe, trata, mais um detalhe acrescenta nesse nosso trabalho, nessa experiência que a gente vai acumulando. Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Renato Luiz Dresch, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tudo bem, desembargador? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. Desembargador, o segundo vice-presidente exerce a superintendência da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Como é esse desafio? A Escola Judicial, na verdade, é a porta de entrada de todos os servidores, todos os magistrados. Eles têm um curso de formação inicial e de formação permanente. Então, realmente, ali seria a inteligência do tribunal que precisamos desenvolver para as pessoas terem uma otimização do trabalho realizado. Então, esse é um desafio interessante que nós precisamos, embora tenhamos um empenho importante, é necessário que nos acertemos na questão didática também, que podemos apresentar para o nosso público-alvo, que são servidores e magistrados. E essa responsabilidade aumenta ou aumentou de março para cá, né, já que se tornou uma escola oficial de governo? Sim, aumentou sim. Como escola de governo, nós criamos algumas competências melhores para a certificação, mas nós temos ainda o desafio agora de transformar como escola de governo em nível nacional. Hoje nós temos escola de governo no estado de Minas Gerais, mas o nosso trabalho agora é que a escola de governo se transforme em escola de governo em nível nacional, tem que ser credenciado junto ao MEC. E quais são as outras competências do segundo vice-presidente, além, né, dessa superintendência da EGF, desembargador? A EGF, na verdade, se divide em 2 diretorias. Uma diretoria que é a diretoria de formação de pessoas e tem também a gestão de documentos, que pega a parte de arquiveologia e tudo mais. É um trabalho muito importante que é realizado para a digitalização de documentos, arquivo de documentos, que até precisamos lidar o seguinte, nós não tratamos com arquivo, não existe uma figura do arquivo morto, temos documentos, esses têm que ser muito bem geridos também, que são muitos documentos históricos, tem que ter um cuidado especial para essa documentação, que precisa ser disponibilizada, inclusive, internacionalmente, através das redes de computadores. Quer dizer, é bem detalhado, né? Bem melindroso, né? Esses documentos, inclusive. Né? Sem dúvida, tem documentos de preservação permanente que nunca podem ser utilizados, mas isso não impede que esses documentos sejam digitalizados, que é muito importante a digitalização, de modo que não haja mais necessidade de manipular aqueles documentos, só numa eventualidade muito excepcional que o documento físico tem que ser pego. Nós tratamos com ele digitalizado. Uma das funções, inclusive, do segundo vice-presidente é ser o gestor aí dos concursos públicos, né? Como é que isso acontece? Temos agora, inclusive, abertos para juiz substituto, também para servidores de carreira. Como é que isso acontece? Sem dúvida, porque a EGF é responsável para realizar os concursos. Os concursos públicos são abertos pela Presidência da República, mas o trabalho de gerir esse concurso, realizar as provas e formar as pessoas, tanto inicial e permanentemente, isso é atribuição da EGF, né? Isso é de muita responsabilidade, até porque tem muitos interesses envolvidos, seja o concurso de magistratura, seja o concurso de servidor, isso muda a vida das pessoas. Por isso tem que ser de muita responsabilidade, a equipe tem que ter muita seriedade, muita técnica e muita imparcialidade para gerir esses concursos. E como que o senhor encarou, né, esse desafio, né, de assumir esse cargo tão importante? Na verdade, isso é um objetivo antigo meu, que estou na docência há mais de 25 anos, então meu objetivo no tribunal foi conseguir gerir a EGF. Esse era um objetivo antigo meu, se um dia pudesse ter a oportunidade de geri-la. Então, estou preparado para isso, pensando nisso há muitos anos, como poderia fazê-lo, de modo que eu possa contribuir, de algum modo, para um aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça na área de formação. Dá para dizer que era um sonho do senhor, então? De certo modo é um sonho, sim, mas os sonhos, quer dizer, os grandes projetos começam com um sonho. Os sonhos se transformam em projeto, e o projeto pode ou não virar realidade. Então, em cima dessa resposta do senhor, eu pergunto, quais são as metas para o biênio 2022
2024? Bom, nós temos a meta dentro da formação. Primeiro, nós queremos realmente transformar essa escola de governo em escola de governo nível nacional, ou seja, aprovado pelo governo federal através do Ministério da Educação e Cultura. Esse é um objetivo importante. Mas temos como meta também criar mais 3 cursos de formação em lato sensu. De modo que nós tenhamos talvez um curso, seja na área penal, criminal, seja na área de família e também na área de gestão. Nós temos percebido que estamos com um problema sério no tribunal, de modo geral, e nós temos um problema de gestão. A gestão de pessoas, os gerentes de áreas, gerentes de secretarias, precisam entender que é uma gestão, que lidamos tanto com pessoas como com documentos. Muitas vezes se pensa que o magistrado, quando entra na magistratura, ele vira apenas julgador. Não, a metade do tempo do exercício da magistratura é de ser gestor. E tem que gerir a secretaria, gerir os gerentes, gerir os documentos. Esse é um trabalho muito importante. E afora disso também, temos uma preocupação grande em termos um arcabouço de documentos digitalizados também na Escola Judicial. Quer dizer, o senhor disse aí algumas ideias, algumas metas, né, que o senhor pretende alcançar, pretende colocar em discussão, mas só para que as pessoas fiquem sabendo, hoje a EGEF oferece quais cursos, o que ela oferece? Não, a EGEF tem cursos permanentes e cursos também que são oferecidos em tempo integral. Nós temos, inclusive, um projeto que já estamos iniciando neste mês agora em Divinópolis, em que vamos iniciar os encontros. Temos hoje no estado de Minas Gerais 24 núcleos regionais da EGEF. Nós pretendemos fazer encontros em todas as 24 regionais, presença física no local e dentro desse encontro, inclusive, utilizar o programa Conhecendo o Judiciário, para que haja uma visita de desembargadores e magistrados às escolas do interior também. Essa aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, para demonstrar que nós temos um trabalho social que deve ser realizado. Sobretudo, um trabalho de motivação dos nossos jovens. Demonstrar que o mundo é melhor, tem perspectivas de melhora de vida. Detalhes importantes, né? Sim, é evidente que eu acho que nós deveríamos ter sempre menos processos e não mais processos. Que a sociedade deveria ter amadurecimento suficiente para que não fossem necessários processos. Então, precisamos nos aproximar da sociedade. A escola é uma porta que precisamos permitir a entrada e nós também sair para encontrar. Eu sempre tenho defendido a horizontalidade, inclusive, que o Poder Judiciário fica horizontal. Nós temos uma hierarquia, mas horizontalizada, que todos nós estamos lado a lado, de forma democrática, todos nós participando para que possa melhorar a formação de todos. Ou seja, é hora de debater, é hora de pensar, é hora de crescer, né? Sem dúvida, precisamos sim debater, pensar, discutir, aceitar as opiniões divergentes também, até porque nós estamos na área do direito. Nossa atividade de fim é no direito. E o direito está como ciências sociais aplicadas. E nisso precisamos pensar na evolução da sociedade. Certas temáticas que há 20, 30 anos atrás jamais se poderia pensar, hoje são abertamente aceitas pela sociedade. Um caso típico da união homoafetiva é um caso que não se aceitava. Então a escola tem que trabalhar realmente de forma progressista para demonstrar à sociedade como um todo, que essa evolução existe. Desembargador, eu agradeço pelos esclarecimentos, pela entrevista. Obrigado, estou à disposição. Espero que tenha contribuído de algum modo. Muito obrigado e volte mais. Tá bom, muito obrigado. O Justiça em Questão fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere nas nossas redes sociais, que estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.